Olá a todas e todos. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz com a possibilidade de contribuir com algumas reflexões para a Semana da Segurança Pública da EPEP. Achei a iniciativa super bacana e para nós é urgente discutir o tema no nosso contexto Brasil. Bom, e primeiro falar sobre as manifestações nos Estados Unidos, a repercussão que o caso, sobretudo o caso do George Floyd, ganha aqui no Brasil, né? Acho que esse caso, enfim, acho que discutir casos de letalidade policial, eu acho que tem uma dificuldade enorme, porque o caso do George Floyd, a gente está falando de uma pessoa, né, um homem negro que teve sua morte gravada, e essa morte ela foi transmitida em inúmeros lugares, em diversos horários. Muitas pessoas viram. Racionalizar isso eu acho extremamente difícil, porque um ser humano foi executado, isso foi gravado. E qual que é a repercussão disso, né? O que isso gera? Acho que a reação ela foi um pouco diferente daquelas que a gente costuma associar com esses episódios de violência policial, né? Acho que, enfim, boa parte da população ficou um tanto empolgada. Né? Acho que teve um pouco da raiva aplacada, assim, ainda que numa porcentagem muito pequena, em ver uma delegacia pegar fogo. Né? O que não significa que esse tipo de reação só aconteça nos Estados Unidos, né? Pelo menos em alguns estados dos Estados Unidos. Mas sim o tratamento que manifestações similares a essa recebem quando colocadas em outro contexto, né? Acho que aqui no Brasil a gente já viu inúmeros episódios também de pneu pegando fogo, ônibus, e não necessariamente essas manifestações elas vão ter a mesma legitimidade, né? O que é um problema em si, a gente deveria discutir por que isso acontece. Existe de fato uma mobilização seletiva. Acho que isso é um debate. Acho que um outro ponto é como essa mobilização se perpetua, né? Porque num primeiro momento existiu uma grande sensibilização, sobretudo nas redes sociais e em muitos veículos de comunicação, mas que dias depois, aqui no Brasil, a gente viu novamente um outro vídeo de uma mulher em que o policial coloca a botina no pescoço dela. Enfim, né? Acho que também um caso de bastante repercussão. Que nos mostra que essa mobilização toda não necessariamente nos levou a uma não repetição de casos como esse, né, de violência e brutalidade policial. Assim como muitos outros, né? A mobilização e a comoção que ocorre com a execução de Marielle Franco nos levou a ações futuras e ainda nos leva, mas não necessariamente que a gente não tenha visto esse caso, um caso de execução ser novamente repercutido. E é também por isso que eu não coloco essas mobilizações e o resultado dessas mobilizações como propostas de mudanças estruturais. As manifestações nos Estados Unidos, elas respondem a um problema histórico americano, que é o problema da brutalidade policial. O que é a brutalidade policial? É o fato muito simples de que numa sociedade construída, né, a partir da perspectiva das visões e dos valores de pessoas brancas, que são a maioria da população americana, as forças de segurança lidam com as pessoas não brancas, especialmente as pessoas negras e latinas, como potenciais inimigos. Então, ao lidar
com essas pessoas como potenciais inimigos, essa polícia acaba respondendo a essas pessoas com maior brutalidade, com violação de integridade física, violação de direitos básicos, né? Existe uma leitura que o policial americano faz de pessoas negras como os inimigos internos, como potenciais criminosos constantes. Quando essas manifestações, que são contra o racismo em geral e a brutalidade policial em especial, repercutem no Brasil, elas fazem com que a gente olhe para um problema semelhante, mas diferente, que é um problema nosso. O nosso problema primário não é exatamente a brutalidade policial. O nosso problema primário é a letalidade policial. A polícia no Brasil, ela não só viola a integridade física, o direito de ir e vir e de existir de pessoas negras, mas ela viola o direito à vida. Então, a polícia no Brasil mata pessoas negras em ritmos comparáveis ao que acontece em países em guerra civil. Então, quando a gente olha para o caso do George Floyd e reflete sobre o Brasil, a gente percebe que no Brasil a gente tem um George Floyd a cada 23 minutos. Esse é o dado estatístico. Morre um jovem negro a cada 23 minutos no Brasil. Então, imagine o nível do nosso problema. Então, essa é a importância do movimento americano para o caso brasileiro. Porque ao olhar para fora, a gente conseguiu ver o nosso problema interno e a gravidade do nosso problema, que era algo que a gente tinha normalizado, e a gente ainda normaliza, que é a morte de pessoas negras no Brasil. E qual é o impacto desse cenário de violência que afeta essas populações negras e marginalizadas? Os impactos são múltiplos. Pensando especificamente a questão das crianças negras, o impacto da violência ele é profundo, porque existe um impacto de um lado que é psicológico, viver em uma geografia, em uma realidade social em que a sua vida não vale, em que constantemente você perde primos, você perde pai, você perde mãe, você perde tios para a violência policial, isso afeta a saúde mental dessas crianças. E em termos objetivos, essa violência ela retira dessas crianças a possibilidade de fugir, de superar a marginalização social. Para pegar um exemplo muito específico, os dados mostram que 1 em cada 10 dias de aula de crianças negras é perdido por conta de operações policiais. Então, se crianças negras periféricas perdem 10% das suas aulas por conta da violência policial, então elas já não têm mais 100% das aulas como crianças brancas e crianças não periféricas, como é que elas vão ter um instrumental, seja para concluir o ensino, seja para, concluindo o ensino, alcançarem os níveis mais elevados de ensino que são necessários para obter melhores empregos e aí sim conseguir sair e tirar a sua família e tirar a sua comunidade dessa situação. Então, a violência gera ela mesma um ciclo de marginalização que afeta psicológica, social e economicamente as nossas crianças e os nossos jovens negros. A proposta da diminuição ou da redução da maioridade penal, ela acaba surgindo como uma proposta de solução para o problema da violência. Qual é a premissa básica dela? A premissa básica é: existem pessoas, menores de 18 anos que praticam crimes e não são punidas. E por isso essas pessoas vão praticar mais crimes, porque elas sabem que não vão ser punidas. E criminosos, que já atingiram a maioridade, eles vão buscar esses jovens para praticarem os crimes sem serem punidos. Existem várias premissas erradas e equivocadas nessa proposta. A primeira é de que não existe resposta ao menor infrator. Existe. Só que essa resposta é dada pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que parte da premissa que a criança e o adolescente têm uma capacidade psicológica, por estarem em formação ainda, psíquica e social, de serem retirados desse ciclo de violência a partir de um projeto pedagógico de ressocialização. Então, a primeira premissa é falsa, de que não existe resposta. Essa resposta pode não estar sendo adequada, mas aí a solução é repensar esses mecanismos voltados para a criança e para o adolescente. Não jogar essa criança e o adolescente numa prisão de adultos, em que ele vai ser socializado na criminalidade adulta. Uma segunda premissa falsa nessa proposta de redução da maioridade penal é de que
nós não punimos no Brasil. A gente pune no Brasil. A gente pune bastante. A gente tem uma população carcerária enorme, né, que é uma população predominantemente negra. E a terceira premissa falsa é de que a redução da maioridade penal ajuda no combate à violência. Porque qual é a consequência imediata da redução da maioridade penal? A consequência imediata da redução da maioridade penal é jogar jovens pretos na cadeia. Só que esses jovens agora, como eu comentei antes, eles vão, ao serem jogados na cadeia, cursar uma faculdade do crime. Saindo da cadeia muito mais preparados para o crime do que entraram. A ideia de que o encarceramento gera uma redução da violência, ela é extensamente rebatida na literatura. Então, se nós reduzirmos para 16 anos a maioridade penal, isso só significa que nós vamos ter jovens de 16 anos aprendendo com criminosos de 30 nas cadeias. E mais, quando a gente reduz para 16, a gente continua tendo pessoas que, perante a lei, são menores. Menores de 16 anos. Qual é a solução, então? Reduzir para 14? Reduzir para 12? Reduzir para 0? A proposta de redução da maioridade penal, ela não ataca o problema da violência. Ela, na verdade, tenta neutralizar o máximo possível esses jovens infratores, esses menores infratores, que são, nesse imaginário social, jovens negros. Porque não se pensa na redução da maioridade penal para punir o garoto de 16 anos que fez uma brincadeira com um amigo e quebrou um carro e roubou alguma coisa de uma loja. Se pensa especificamente nesse inimigo interno que é, né, esse jovem negro, tratado como pivete, tratado como um criminoso, pelo simples fato de existir e de praticar atos que muitas vezes são mais associados à infância e à juventude do que especificamente a atos criminosos. Pensar a unificação das polícias como uma medida de redução da violência é importante. É claro que a gente não vai achar que uma polícia unificada, ela não vai ser uma polícia violenta. Os Estados Unidos mostram o contrário. Mas unificar a polícia no caso brasileiro significa, em geral, nas propostas que existem, primeiro desmilitarizar a polícia. E desmilitarizar a polícia significa tirar a polícia de uma lógica militarizada, que é uma lógica de hierarquia e uma lógica de combate. A polícia ela não tem que existir para garantir a hierarquia e o combate. A polícia tem que existir para proteger direitos fundamentais. Mas a lógica de direitos fundamentais é uma lógica de cidadania, que a estrutura militar não pensa. Porque a estrutura militar ela é pensada numa lógica de ordem e de hierarquia. Agora, em termos de políticas públicas criadas para enfrentar o problema, o que a gente vê nos últimos 2 anos especialmente a partir de 2019, é que, na verdade, as políticas públicas parecem estar sendo desenhadas para intensificar o problema. Então, no Rio de Janeiro, desde o discurso do governador, que fala em atirar na cabecinha, até o aumento das operações policiais que acontecem no Rio de Janeiro, eles vão na contramão da redução da violência. Pelo contrário, eles pensam uma lógica de que o aumento da violência policial é uma solução para o problema de segurança pública. Quando a gente vê, por exemplo, no caso da decisão recente do ministro Fachin, que ao suspender as operações policiais, a gente não só consegue, como uma comunidade política, preservar vidas, né, houve uma redução de 70% das mortes depois da suspensão das operações no Rio de Janeiro, e não houve aumento na prática de atos criminosos. Isso mostra que essas medidas de aumento das operações, de aumento da violência policial, elas não só são ineficazes em termos de combate à criminalidade, mas elas também acabam servindo a um projeto, né, que muitas pessoas vão dizer que é um projeto genocida, né, seja ele genocida ou não, é certamente um projeto que gera mortes alarmantes de jovens negros no Brasil. Eu acho que quando a gente fala em mudança estrutural, essa mudança ela necessariamente precisa estar atrelada ao objetivo de desmantelar, de tornar escombros as estruturas que alicerçam essa ordem social que a gente vive, né, que de fato tem se colocam na base do projeto político em curso. E essas implementações que a gente vê, elas não acarretam isso, não acarretam essa mudança estrutural. Eu acho que, enfim, a gente poderia discutir dentro desse tema diversas coisas.
Dentre elas, por exemplo, o abismo que existe entre o que é exigido por diversos movimentos negros aqui no Brasil e em outros lugares, para o que efetivamente é implementado enquanto política estatal. Acho que aí é um tópico, tem um abismo, né? Quando se fala na implementação de ações afirmativas para a população negra e indígena no ensino superior. Não necessariamente os movimentos negros têm pedido só isso, né? O que foi efetivamente implementado. Acho que esse é um ponto. Mas há também uma não unicidade nos movimentos negros, que por si só não deveria ser algo negativo. Quando a gente fala na multiplicidade dos movimentos negros, ok, né? Acho que o problema ele se instala quando essa diversidade ela acaba sendo predominante para algumas propostas que, no meu entender, acho que elas são um pouco superficiais. O que eu quero dizer com isso? Não necessariamente é esse compromisso, né, com determinados enfrentamentos, ele tem por objetivo entender o que se enraiza enquanto estrutura, né? Falar de racismo necessariamente nos leva a enfrentar também o capitalismo? Não. E no meu entender isso é prejudicial. Poderia não ser, mas o que falta é um debate franco sobre isso. E existe, né, acho que por uma necessidade também, enfim, do próprio funcionamento do sistema, né, impedir com que a gente discuta isso de maneira aberta, propositiva, honesta. Então, quando a gente fala em direitos humanos, né, qual que é o papel dos direitos humanos? Poxa, os direitos humanos, ele é um ramo do direito. O que é o direito? O direito não é um instrumento emancipatório. O direito, ele sempre foi um instrumento necessário para a manutenção de opressões. Ele se coloca numa posição de extrema necessidade para manter como que as instituições funcionam, né? Como que a gente pode manter um alto nível de violência policial e pensar que o Poder Judiciário é responsável por arquivar esses casos. E tudo bem, sabe? Tudo bem dentro da lógica de funcionamento desse sistema. Então, saber o direito não significa que você vai conseguir instrumentalizá-lo a um benefício de todos os grupos sociais. Ele se coloca em benefício de um grupo específico de pessoas. E isso precisa ser dito, porque os direitos humanos está dentro dessa lógica de funcionamento. Quer dizer, os direitos humanos eles surgem num contexto social histórico muito específico, com um objetivo também posto. Quer dizer, os instrumentos que o regime nazista, por exemplo, se utilizou nos campos de concentração eram instrumentos similares, muito parecidos com aqueles que eram implementados em colônias. E o sofrimento que foi imposto para a população das colônias não necessariamente levou à criação de um organismo internacional como a ONU, mas dentro do território europeu levou. Então, essa visão crítica do que é o direito e, portanto, o que são os direitos humanos e por que agora se coloca muito em perspectiva, vamos proteger os direitos humanos, isso precisa ser debatido. Não para negá-lo, porque mudanças estruturais elas exigem tempo, é complexo, não acontece da noite para o dia. Né? E a botina no pescoço de uma pessoa na rua, ela acontece todos os dias, né? Uma execução policial, ela acontece todos os dias. Então não dá pra gente só olhar para a mudança estrutural e deixar o barco correr no nosso dia a dia.
né? Pessoas estão sendo torturadas. Nesse momento, pessoas estão sendo torturadas dentro do sistema penitenciário. Não dá para ignorar isso. Então, essas medidas para o hoje, elas são necessárias. Não tem como dizer que elas não são. O que não dá é ou só colocar em perspectiva uma mudança estrutural, ou só falar que essas propostas, política pública, violação de direitos humanos e como a gente faz para não violar tanto assim os direitos humanos, seja um fim que vai levar a uma mudança estrutural. As coisas elas precisam correr paralelas. E isso demanda efetivamente um compromisso dessas organizações, de movimentos, não só movimentos negros, né? Exige um compromisso de todo e qualquer grupo que deseja, almeja uma outra ordem social, né? A gente, de fato, precisa sentar e ter uma conversa honesta de que projeto político a gente quer. E para isso não depende um consenso geral, porque isso nunca vai acontecer. Mas um debate honesto, de um compromisso que nos coloque num horizonte, não precisar resistir o tempo inteiro. Porque a gente está cansado, sabe? Falar, o George Floyd, a execução da Marielle Franco, são pessoas, são histórias. E é isso, assim, acho que cai num lugar tão doloroso e ter que falar isso sempre, sem uma perspectiva de quando a gente não vai precisar mais resistir, assim, é pra ontem. E a gente, eu acho que um dos caminhos é ter um diálogo aberto sobre isso, né? Acho que nem tanto o não fazer nada e a crítica, porque as mudanças estruturais elas não ocorrem, e nem um vender, né, a política pública como se fosse algo que vai desmantelar todas as opressões, né, vai desmantelar o capitalismo, né, colocar os direitos humanos como se a proteção dos direitos humanos fosse um fim em si mesmo e que isso fosse suficiente para a gente falar que agora o racismo vai deixar de existir. Acho que essas duas coisas precisam correr em paralelo. E para isso, um compromisso e todas as cartas na mesa, elas precisam estar em evidência e que possibilite uma construção coletiva. Isso é mais do que necessário e a gente só consegue pensar num outro modelo, né, de segurança, redefinir totalmente o que é a igualdade, né, o que é essa democracia que serve a pouquíssimos. E sim, ela chegou em todos os lugares, mas ela chegou do jeito que ela chegou. Para alguns lugares a democracia é isso, é você trabalhar em empregos subalternos, você ser explorado, você não ter condições de comprar comida todos os dias. Isso é democracia em alguns lugares. Não é que ela, assim, não é que ela não chegou, ela chegou dessa maneira e é assim que ela vai permanecer. Então, como que a gente desestrutura tudo isso sem fechar os olhos para o que acontece hoje, né? Acho que esse é um desafio e isso precisa ser dito, precisa ser enfrentado.